dos nossos temas sobre os fundamentos do Nazareno. Para quem está nos acompanhando, já está acostumado com a formatação, a forma com que estamos expondo, e eu gostaria de te convidar para que possamos juntos estudar mais um pouquinho. Eu costumo chamar de pit stop para o conhecimento, para a reflexão. Deus nos ajude. Eu vou começar pelos nossos slides conhecidos por você nesse período, ok? Estou lembrando que usamos esse material, Fundamentos Nazareno, que vou colocar aqui na página, um dos nossos slides, a página da web, para você poder baixar, onde não vamos fazer a leitura de todos os itens, vamos destacar apenas alguns itens da exposição do material que você já tem, ok? Mas nós vamos passar por esse material, depois nós teremos um momento de reflexão sobre esse tema desse Fundamento Nazareno de hoje. Então eu quero te convidar a ficar comigo enquanto a gente estuda os Fundamentos Nazareno, ok? Para quem está conosco já sabe que passamos os slides introdutórios. Esse é o site onde você pode tirar na web os Fundamentos Nazareno para você acompanhar e ter mais informações sobre isso. Tem muito material nesse impresso que temos, ok? Acho que alguns de vocês ainda não viram, eu não apresentei nos últimos, mas estamos trabalhando com esse material aqui, ó, Fundamentos Nazarenos, tá bom? Vamos lá. Sempre apresentamos nossa visão. Você pode dar pausa no vídeo para fazer a leitura, porque são introdutórios de cada um deles. Nos primeiros nós fizemos leituras e alguns esclarecimentos, tá? Sobre os nossos valores essenciais, ok? O significado de cada um desses itens, ok? Vamos lá. Nossa missão, fazer discípulos à semelhança de Cristo em todas as nações, ok? Nós estamos na liderança transformadora, esse é o nosso 6º assunto dos nossos fundamentos, ok? Vamos em frente. Nossas características, liderança transformadora. Buscamos desenvolver líderes através do modelo de Cristo. Simples, elementar, porém profundo. Nós buscamos dessa forma, nos esforçamos para isso, e a cada dia, para chegarmos bem próximo deste modelo apresentado pelas Escrituras. Ok? Líderes transformadores são submissos e humildes, uma das características, porque seguem a Jesus, dependem totalmente dele e se submetem-se à autoridade de Deus. São dos princípios da nossa liderança que transforma. Líderes transformados transformando. Ok? Essa é a ideia. Ok? Líderes transformadores são servos, seguem o exemplo de Cristo, que não veio para ser servido. É a figura da bacia e da toalha, há muito entendido por nós como os líderes. Que Deus nos ajude a cada dia sermos líderes que servem, termos o espírito e atitude de servidão. Ok? Líderes transformadores são visionários. Jesus descreveu a visão do reino de Deus. Temos de fazer o mesmo de maneira que todos possam entender claramente. Líderes visionários passando a visão, para que tenhamos aí uma linha. Se você perceber que os 7 fundamentos da Igreja do Nazareno, eles têm uma coerência nos temas, né? Com relação à continuidade, à coerência e à fundamentação. Ok? Líderes transformadores, eles pensam estrategicamente, eles possuem capacidade, entendem as circunstâncias do nosso tempo, são capazes de colocar a visão e a missão em plano simples. Escrever. Se você não tem hábito de pegar um papel e uma caneta, se assessore de alguém que faça isso e que anote as suas falas. Nós somos limitados. Precisamos deixar algo pronto, prático, para ser visto e executado e passado para gerações futuras, né? Porque somos pessoas temporais. Líderes transformadores são formadores de equipes, né? Jesus é o nosso modelo. Ele fez isso, trabalhou com equipe. Líderes transformadores formam equipes que envolvam todos da igreja na obra do reino de Deus. Ninguém pode sentir-se descartado.
ok? Ninguém pode, é uma tarefa nossa providenciar conscientização de tarefas a todos, ok? Possivelmente falemos sobre isso nesse slide, envolver a igreja toda. Ou talvez, falamos disso em discipulado, como é que fala? Contínuo, né? Líderes transformadores são compassivamente assertivos, devem saber como equilibrar graça e lei, justiça e misericórdia, tudo em santidade. Que Deus te ajude a isso, em nome do Senhor. Líderes transformadores comunicam claramente, entendem a importância da comunicação clara. O mais importante é a mensagem, não o líder. Então ele vai se esforçar para que o conteúdo seja evidenciado, e não ele. Ok? Líderes transformadores capacitam outras pessoas a levantar a próxima geração para liderar o reino. Essa é a preocupação nossa. Se o céu demorar um pouco mais para acontecer, se demorar mais 100, mais 200, mais 300 anos, não vamos ser sensacionalistas dizendo que Jesus vai voltar amanhã. Isso pode acontecer a qualquer momento, mas e se não? Se os nossos primeiros pais achavam que fosse naqueles dias? Inclusive a igreja primitiva tinha esse pensamento, vendiam tudo, deram tudo, distribuíam tudo, porque Jesus vai voltar mesmo, acabaram sofrendo uma fome depois. Você vai ver isso no capítulo 13. Há entendimento da volta de Cristo, viu? Temos que viver como se Cristo voltasse amanhã, porém temos que ter a consciência de que ele poderá demorar mais, ok? Desde pequeno, quando eu era criança, lá para os meus 13, 14 anos, eu me lembro que os meus pastores diziam que Jesus já estava de pé para arrebatar a igreja só esperando a olhada do Pai. Está cansado de ficar de pé, faz muitos anos. Então entenda isso, em nome de Jesus. Agora eu vou entrar em comentários, porque olha, terminamos o nossa letra I, né? Para liderar o reino de Deus. Agora eu quero refletir com vocês o desdobramento de fundamentos nazarenos. Como é que eu identifico aquele que Deus chamou e está preparado para usá-lo no reino, né? Essa liderança transformadora. Caminhando pelas fases de desenvolvimento. O Dr. Robert Clinton, é um material que eu achei fantástico, que você pode ter uma visão clara do processo de Deus em sua vida, incluindo o processo de liderança. Tá? A teoria é como se fosse uma linha do tempo que nos dá uma estrutura funcional. Repare que há 5 fases de desenvolvimento. Leia comigo. Primeira fase, fundamentos soberanos. Eu vou dar detalhes disso depois. Segunda fase, crescimento interior. Amadurecimento no ministério é a terceira fase. Amadurecimento de vida e convergência. Deixe-me ver se no próximo slide. Aqui, os detalhes dessas fases. Na fase 1, Deus soberanamente produz na vida do futuro líder elementos fundamentais. Desde a sua infância, as marcas que você teve, que vem à sua memória com seus 2, 3 anos de idade. Ok? Nada antes do ventre, viu? Pode influenciar sua vida no futuro. Ok? Na gestação. Porém, aquilo que você tem consciência. Então, Deus trabalha com esses elementos. Seus sofrimentos, seus pais, suas mães, como é que você foi criado, o ambiente. Aí vem a fase 2. Um líder de desenvolvimento normalmente recebe algum tipo de treinamento. Eu tenho meus treinamentos desde os meus 14, 15 anos de idade. Tive bons líderes sobre mim. O líder emergente na fase 3 entra no ministério como foco primário de sua vida. Isso veio já com meus 20 anos de idade. Eu comecei cedo, ok? A trabalhar na liderança. Eu queria ser um líder. Fase 4. O líder identifica e usa seus dons com poder a fruto maduro. Eu acredito que eu entrei nessa fase recentemente, ok? E a fase 5, o líder é movido por Deus para um papel que se encaixa com seus dons, experiência, temperamento e etc. Estou vivendo a fase 5. Ainda com gratidão e dependência e aprendizado ainda. Ok? Gostaria que você lesse, desse pausa e trouxesse as suas perguntas para o nosso encontro que temos domingo pela manhã. Tá bom? Quando chegarmos nessa fase. A formação é uma pessoa em sua integridade.
Então, líderes que se transformam, ok? Em relação a Deus, isso é formação, viu? Você está sendo formado, ok? Dentro de sua comunidade de crentes, crescendo à semelhança de Cristo, relação que é refletido em um estilo de vida disciplinada, dirigida pelo Espírito Santo e demonstrada na ação redentora em nosso mundo. Wesley Tracy, que disse essa frase, e eu resolvi compartilhar contigo. Eu acho que liderança transformadora ela é formada dessa forma em que Wesley Tracy comenta conosco. Desculpe a redundância. Santidade e formação cristã. Que eu achei. Fica quietinha aí. Formação cristã. Deus é o único santo em si mesmo. Quero que você entenda isso. Ok? Você está sendo um líder transformado, então você tem uma transformação, é uma formação cristã. O ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso aí não temos dificuldade nenhuma. Ok? Lá no Éden, o homem não perdeu totalmente a imagem e semelhança de Deus. Ainda há dentro dele algo que responde à chamada do Evangelho. Feito para estar em relação íntima com Deus em obediência. Isso é possível, mesmo com essa imagem e semelhança caída provocada pelo pecado. Adão era santo devido ao seu relacionamento com Deus. Ele deixou de ser porque rompeu o relacionamento com Deus. Virou as costas para Deus. Deus queria comunhão, responsabilidade, dependência e obediência. O homem decidiu viver independente, desobediente e, respectivamente, rompeu a comunhão, ficou irresponsável, independente e desobediente. Líderes transformados reatam isso de volta. Vem ser um parceiro de Deus na formação de outros no reino. Deus colocou, como é que chama? O casal nesta santidade e liberdade para sair desse relacionamento. Ok? Aí está a palavra 10, mas é o casal nesta santidade. Hebreus 12, 10 e 2 Pedro 1, 4. Em toda a Escritura existe um propósito e iniciativa de Deus para refazer, formar de novo um povo conforme a sua imagem. Então, caiu-se. Ele quer trazer de volta. Essa história toda, de 2000 anos, na formação do caráter do Messias, ele vem em Belém como um homem possível, faz todo o sacrifício de trazer a gente de volta e consegue isto. Você é um modelo de que Deus está resgatando a imagem perdida. Tenho certeza disso. Isso é bíblico, isso é coerente. Então essa formação cristã precisa acontecer coerentemente no líder. As pessoas não podem entrar na UTI se os seus médicos, os seus treinados, enfermeiros, cirurgiões não estejam em total asepsia, em total condições de transformar e de abençoar. Líderes precisam ser 120% santo. Porque se cair 20% ainda está acima de 100%. Ainda está sempre, né? 100%. Wesley dizia, a natureza humana pode ser aperfeiçoada pela graça divina. Ao nascer de novo deve haver um crescimento contínuo. A conversão atinge a conduta. Dá para ver quem é batizado com o Espírito Santo. Não precisa ter emocionalismo, não precisa falar em línguas, não precisa fazer mais nada. Mas as evidências, o fruto do Espírito, atinge a conduta. A vontade humana é livre, Wesley dizia. Os calvinistas diziam, é impossível viver livre do pecado. Wesley dizia que somos responsáveis pelos nossos pecados. Temos que assumir nossas responsabilidades. O pecado não é um acidente. Pequei e não sabia. Não, o pecado precisa de sua... aquilo que chamamos de atitudes pecaminosas precisa de sua decisão. Ok? A verdadeira religião se manifesta no contexto das relações humanas. O Fausto Rocha, um grande nazareno, que viveu no nosso meio, um jornalista conhecido por muitos, ele escreveu um livro, Comunicação, e tem uma frase que eu não esqueço até hoje, que ele dizia que a religiosidade começa depois que o sermão termina. Relações humanas. Quando você é um cristão, que tem uma liderança que está se transformando, que é transformadora, que a cada dia está crescendo, você tem as disciplinas para você exercitar, disciplinas cristãs. Tem que ser disciplinado. O Espírito Santo leva a gente a uma disciplina.
Poder de transformações. A graça de Deus leva a gente a ter disciplinas, negar-se a si mesmo. Eu tenho força, eu tenho condições. Há algo em mim que mexe na minha vontade. É o Espírito Santo. Eu não quero mais fazer. Eu me lembro que desde adolescente, quando eu cresci nesta questão do Espírito Santo inundar meu coração, encher ele, eu tinha conceitos diferentes. Coisas que eu queria fazer, mas não fazia porque a Bíblia proibia. Hoje eu não faço, não é porque a Bíblia proíbe, é porque eu não quero mais fazer. Algo mudou dentro de mim. Então eu neguei-me a mim mesmo e vivo uma vida cristã constantemente, não dando espaço, não faço pit stop para olhar na banda da sacada da casa como fez Davi. Eu não marco bobeira, não ando chutando lata, andando à toa na vida. Eu, na força da dinâmica, eu vou vivendo a vida e o diabo terá que se fazer para poder nos derrubar. Eu não estou dizendo que sou super crente, super poderoso, mas eu criei uma disciplina, uma dinâmica que vou sempre ter uma vida vitoriosa. Eu sei que basta um segundo de bobeira para você estar num problemão, mas se nós fazemos a nossa parte, o Espírito Santo vem e ajuda a gente a ser esse líder que, transformando. Então negue-se a si mesmo. Dobre o joelho, entregue nas mãos de Deus que você vai conseguir. Efésios capítulo 4, 11 a 16. Até quando levaremos para chegar conforme o verso 13? Depois você dá uma lida, é uma tarefa para você. Ok? Essa liderança transformacional não deve ser entendida como ação de uma pessoa sobre outra, mas como um processo de dupla direção entre o líder e o seguidor. Agora vamos já falar da prática do desdobramento da liderança transformacional. Ok? Vamos lá. Liderança... Volta, eu apertei demais. Liderança transformacional. O líder busca motivos potenciais nos seguidores. Ok? Lembra da humildade, do serviço e da responsabilidade. Ele busca satisfazer necessidade em alto nível. A prioridade do que está fazendo. Da satisfação quem está treinando. Assume o seguidor como uma pessoa integral. Trabalhar com ela, entender ela e amar. Existe uma relação de estímulo mútuo. Essa parceria da liderança transformacional. Os líderes ensinam a aprender com seus seguidores na convivência do dia a dia. Eu sempre dizia como eu podia ensinar. Veja como eu faço para você ver como é que fica, para ver como é que funciona. Sempre fiz isto. Além da teoria, da explicação, eu pedia para que observassem como eu fazia. E como eu sempre falo ainda, o subordinado compromete-se envolvendo-se na busca do entendimento de níveis mais altos de motivação. Olha, eu costumo usar uma frase americana que faz parte do meu vocabulário, que Deus te ajude a cuidar de ser um líder transformador e ter uma liderança transformacional. Fatores de satisfação de estilo. Quando você vai participar e fazer, norteador é a sensibilidade. Ok? Preciso de sua ajuda. Seja humilde e ajude. Seja coerente. A ação norteador é o desafio. Sempre diga você é capaz. Manutenção norteador é racionalidade. Examine cuidadosamente. Então nós temos a participação, a ação na liderança transformadora. A manutenção dessa liderança transformadora está sempre em manutenção de avaliação cuidadosa, examinando. E a conciliação, o foco norteador é a sociabilidade. Quero que você venda esta ideia. Então, esses são os 4 passos. Se tiver alguma dúvida, marque e conversamos depois sobre esse assunto. Fatores de motivação. Daí você pode congelar o vídeo e ler comigo, né? Ou ler, porque se você congelar você não vai ouvir minha voz, é lógico. Participação, ação, manutenção e conciliação. Ok? Esses são os fatores da liderança transformadora, que são fatores de motivação. Ok? Você pode ler, tirar alguma dúvida e, junto comigo, pensar sobre
cada uma dessas coisas que já comentamos ali no slide anterior, ok? Vamos em frente. Já terminamos. Eu pensava que tinha mais um slide, mas eu gostaria que você mantivesse esses critérios, essas observações, desse fundamento muito importante que é a manutenção dessa liderança transformadora dentro do nosso contexto da Igreja do Nazareno. Deus o abençoe rica e abundantemente.